Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os povos oceânicos, tá? Quem são esses povos oceânicos? É o pessoal lá da Oceania, tá? Do novíssimo mundo. Lembra que eu tinha falado isso com vocês? Teve um vídeo que eu falei do novíssimo mundo. Olha, então a Oceania é o novíssimo mundo, ok? Só para relembrar aí. Então vamos lá. Austrália e Nova Zelândia localizam-se na Oceania, ou também no chamado Novíssimo Continente. São os únicos países do chamado Norte Industrializado, ou Mundo Desenvolvido, que se situam ao sul do Equador. Então, numa divisão geoeconômica Norte-Sul, aonde a gente não utiliza a linha do Equador como linha principal, como um paralelo principal, a gente vai estar usando essa divisão geoeconômica norte e sul entre países do norte e países do sul. A gente tem a Oceania, que por mais que politicamente, né, nos mapas políticos, como a gente tem aqui, ela está ao sul, ela na divisão geoeconômica norte-sul, ela está no país do norte, tá? O continente apresenta uma área total de 9 milhões de quilômetros quadrados, corresponde a 6% das terras emersas do globo. Lembrando que terras emersas aquelas acima do nível do mar. Bom, a Oceania é um conjunto de ilhas situadas no Oceano Pacífico, ocupa uma área, né, como eu falei, de em torno de 9 milhões de quilômetros, e tem uma população de cerca de 33 milhões de pessoas. A Austrália se destaca entre essas ilhas por abranger sozinha cerca de 86% da área total e 63% da população da Oceania. Tá? É um continente pouco populoso e pouco povoado, com população distribuída bem de forma irregular. A Austrália ela tem um grande contingente de imigrantes, a população é na maioria urbana, tá? É um continente que é chamado também, a gente vai ver quando se fala no país, né? É chamado de país continente, Austrália, porque só ele detém, só a Austrália já detém aí, como a gente viu, 86% da área, né, do continente. Então, por isso é chamado de país continente. Bom, um continente contraste, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, né, que são países desenvolvidos, com economia diversificada e elevado nível de vida, onde a gente tem um índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, bacana aí para a população, ela é formada por países subdesenvolvidos, que apresentam uma economia dependente das atividades primárias, né, que são as atividades de extração mineral, vegetal, animal, tá bom? Muitos territórios são domínios de grandes potências, principalmente nos Estados Unidos e a França, que são essas ilhazinhas aí, tá? Para a gente entender melhor os povos oceânicos, a gente tem que entender uma divisão regional da Oceania, né? Politicamente, a Oceania está organizada em 14 estados independentes, que são países, né? E vários territórios sob o controle político de estados soberanos, como Estados Unidos, França, Reino Unido, entre outros. Então, a gente tem essa divisão que a gente está vendo aqui, olha. Né? A gente tem a Oceania, né? Aqui a gente tem Nova Zelândia, e a gente vem assim com essa divisão das pequenas e das ilhas, né? Aqui. Então, essas ilhas, elas têm um nome, né?
ela é dividida aí de acordo com essa divisão regional, a Micronésia, que são as ilhas as pequenas, né? Onde a gente tem as ilhas de Marshall, Gilbert, Carolinas, entre outras, dentro da Micronésia. Micro, pequena, tá? A gente tem a Melanésia, que é a Ilha dos Negros, devido à coloração escura da pele de seus habitantes originais. As ilhas, assim, a gente tem aí a Salomão, Nova Caledônia, entre outras. Bom, aqui a gente já tem a Polinésia, que ela é maior, né? Que quer dizer várias ilhas, muitas ilhas. Não que as outras não sejam, né? Mas essa é muita. É o conjunto de ilhas mais distantes da Austrália, como Havaí, Samoa, Tonga. A Austrália, aonde encontra-se as maiores ilhas, né? Australásia, desculpa. A gente tem a Austrália na Australásia. O que isso quer dizer? Que são as ilhas maiores, Austrália, Tasmânia, Nova Guiné e Nova Zelândia. Estão todas situadas aqui na Australásia, ok? Bom, aí sim a gente entra na parte que nos interessa, né? Totalmente. A população. Aproximadamente 32,2 milhões de habitantes. É um continente pouco populoso e pouco povoado. Em parte, devido aos aspectos naturais, sua população distribui de forma irregular. É o que a gente já falou da China, da Índia, que acaba que a população da Rússia, né, por conta da irregularidade do território, dos aspectos naturais, a população acabou que foi distribuída de forma irregular. Em algumas ilhas e em trechos dos litorais da Austrália e da Nova Zelândia, encontra-se altas densidades demográficas. Né? Então, a população ela se concentrou aí mais na Austrália, na Nova Zelândia. E em algumas ilhas, né, alguns trechos de ilhas aí. Nas áreas desérticas da parte central da Austrália, o número de habitantes é muito reduzido. Tá? Bom, a gente tem a ver na foto aí, né, Sydney na Austrália e Wellington na Nova Zelândia. Na composição étnica predominam os brancos, descendentes dos colonizadores. Na Micronésia, na Polinésia e Melanésia, é grande o número de malai polinésios. A Austrália conta também com aproximadamente 470 mil aborígenes. Bom, é uma população predominantemente urbana, onde as cidades mais populosas, né, e importantes é Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. Na Austrália, Auckland, Crystal Crush, na Nova Zelândia, Honolulu, no Havaí. Bom, os aspectos demográficos da Austrália e da Nova Zelândia. Vocês têm isso aí na página 40, tá? Do livro didático de vocês. Bom, a população australiana ela corresponde a mais da metade da população da Oceania. Tanto a Austrália como a Nova Zelândia estão entre os países que apresentam melhores indicadores sociais do mundo, tá? O que remete ao excelente padrão de vida da população. Bom, observando a pirâmide etária desses dois países aí, a gente observa que eles apresentam aspectos semelhantes, típicos de países com elevado desenvolvimento socioeconômico. Ambos têm registrado baixo crescimento populacional e elevada expectativa de vida. O que faz a população ter um baixo crescimento, uma baixa taxa de natalidade e uma alta expectativa de vida? Gente, é claro que é informação, é estrutura,
a infraestrutura como hospital, creche, informação. Então, a Austrália e a Nova Zelândia, elas têm essa estrutura, né? Para passar para a população, para conscientizar a população. Então, acaba que a questão também de vacinas, né? De um atendimento médico melhor, de um acompanhamento, isso tudo influencia aí para que a pirâmide etária, ela passe a ter uma expectativa de vida grande. Olha que interessante. Taxa de natalidade reduzida. Mas aqui, a percentual de adultos, tanto na Austrália como na Nova Zelândia, é grande, apesar de que já está tendo uma transição demográfica aqui na Nova Zelândia, onde a gente vai observar que, num futuro, a população adulta ela vai ser talvez aí, né, a gente observa aqui, olha, menor ou igual à taxa de natalidade. Tá? Então, para a gente finalizar, a gente vai falar sobre a situação dos aborígenes, né, atualmente. Os aborígenes australianos são a população nativa original da australiana. Têm a pele negra, como os negros africanos, pois são descendentes de populações que migraram milhares de anos antes, desde a África em direção ao leste, pelo continente asiático. Atualmente, existe apenas cerca de 40 mil aborígenes não mestiços, são os puros, né? Dos 350 mil encontrados no começo da colonização da Austrália, então diminuiu bastante. Originalmente praticavam uma religião animista própria, ainda praticada até hoje, mas muitos se tornaram cristãos. Sofreram um grande decréscimo populacional com o índio da invasão europeia em 1770, né? A população indígena diminui drasticamente 150 anos após a colonização, isso é fato, principalmente devido a doenças infecciosas que até mesmo não eram tratadas, né? As gerações roubadas, que é colocado isso, né, que é a geração entre 1910 e 1970, onde o governo da Austrália ela registra 100 mil crianças aborígenas, a maioria de pele clara, né, no caso mestiços, os pais internou-se em centros educativos para incutir nelas a cultura ocidental, para interna elas em centros educativos, para colocar na cabeça delas, né, para ensiná-las a cultura ocidental. Então, essas gerações roubadas poderiam ser consideradas um genocídio, pode ter contribuído para o declínio da população indígena, né? Então, nessa época também houve não só os pais enviarem essas crianças para centros educativos, mas também houve aí a matança, né? Também. Bom, atualmente várias leis antidiscriminação foram introduzidas pelo governo para toda a Austrália. A discriminação racial passa a ser um crime grave, né? Contudo, os aborígenes ainda sofrem muitas discriminações em comparação com a população branca. Seus salários são 3 vezes inferiores, a taxa de desemprego é maior, né? A mortalidade infantil também é o dobro. Bom, e em média vivem 18 anos a menos. Então, tudo isso é uma forma de discriminar, né? Os aborígenes. São a maioria dos reclusos nas prisões. Então, é os que mais sofrem aí, até mesmo com a justiça, né? Apenas 33% dos aborígenes completam o ensino superior. Apesar de muitos estarem bastante integrados na sociedade atual, o que inclui uma forte atuação na política, nas artes e em todas as áreas de trabalho e direito ao voto.
A maioria ainda continua vivendo isoladamente em terras e regiões longe das grandes cidades. Então, a gente consegue observar, né, aqui nessa figura, dessa forma. Bom, a gente tem os papuas, que praticavam agricultura, viviam na ilha de Nova Guiné, onde o clima é predominantemente quente e úmido, e que favorecia o desenvolvimento da agricultura. Tá? Aí eu pus, né, as figuras aí para vocês verem os traços que eles têm, né, os traços físicos aí. Bom, povoamento. Austrália, os aborígenes foram mortos, escravizados e degradados. Na Nova Zelândia, os principais povos lá são os maores, né, onde há forte resistência à ocupação, onde eles tiveram, né, essa forte resistência à ocupação, sendo derrotados. Hoje são pouco mais de 250 mil maores. Bom, o povo maori, né? Os maoris mais velhos possuem tatuagens em todo o corpo, sendo essas tatuagens que revelam traços históricos e feitos de sua família. Em algumas tribos, metade do corpo é tatuado com a história da família da mãe e a outra com a do pai. Em algumas raras situações, quando nasce um filho mestiço, os descendentes possuem tatuagens em apenas metade do corpo. Né? Isso é uma questão bem cultural deles lá. Bom, gente, para fechar, a gente tem a página 39 aí, né? Com relação às explicações, já finalizo por aqui, do capítulo 2 todo. Mas a gente ainda tem essas atividades, né? Então, vamos lá. Observando o mapa político, quais seriam os 3 países de maior extensão da Oceania? Bom, Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. 2. Quais são as faixas de densidade demográfica da Austrália e Nova Zelândia, respectivamente? Gente, lembrando que o mapa é da página 39 também, tá? A Austrália ela se encontra na faixa de menos 5 habitantes por quilômetro quadrado e a Nova Zelândia de 15 a 45 habitantes por quilômetro quadrado. 3. Qual a densidade demográfica da Papua Nova Guiné? Esse país faz fronteira com um país localizado no continente asiático? Consultar as páginas 30 e 31 do livro e responder que país é esse e qual sua densidade demográfica. O país é Papua Nova Guiné, aonde está com na faixa, né, da densidade demográfica de 15 a 45 habitantes por quilômetro quadrado, que foi o que a gente tem visto aí. Faz divisa com a Indonésia, que se encontra na faixa de 120 a 270 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é um contraste bem grande, né? Bom, 4. No mapa político da Oceania, na página anterior, localize Nauru, Tuvalu, Fiji, Tonga e Samoa. Faça um X sobre esses países e em seguida escreva os valores aproximados de suas coordenadas de longitude. Em seguida, analise os resultados obtidos. Bom, essa é um pouquinho mais apertada, né? Mais difícil. Bom, as coordenadas de Nauru, Tuvalu e Fiji estão em 165 graus e 180 graus, tá? De longitude. Já Tonga e Samoa estão entre as coordenadas de 165 a oeste e 180. Embora próximos, eles estão em hemisférios diferentes, viu, gente? Cuidado. E situam perto da linha internacional da data, que é a LID. É possível que a gente possa ver que esses grupos de países estejam em datas diferentes, por estar aí, né, nessa, né, situando perto da linha internacional da data. Bom, então é isso. Tá. A gente tem também a página
41 que a gente não corrigiu ainda, tá? Então, eu quero essas páginas que a gente tá corrigindo, pessoal. Põe um okzinho aí, por favor, tá? Pra a gente não se confundir. Bom, analise os gráficos da estrutura etária da China, da Índia, da Austrália e da Nova Zelândia. E, na sequência, assinale verdadeiro para as verdadeiras e F para as falsas. E justificar as falsas, tá? A pirâmide da China projetada para 2050 mostra uma base larga, resultante do fim da política de filho único. É falso, né? A pirâmide chinesa projetada para 2050 ainda apresenta uma base mais estreita, ou seja, com reduzido número proporcional de crianças. Isso não quer dizer que é porque só por conta da política do filho único, né? E a base ela não é larga, é o que a gente falou já, que a gente não sabe projetar o que vai acontecer com a população. Bom, a principal razão das pirâmides da Índia e da Austrália serem praticamente idênticas diz respeito ao fato de que seus territórios são muito extensos. É falso, né, gente? As pirâmides são muito distintas. A Austrália apresenta uma pirâmide de país com elevado desenvolvimento socioeconômico, aonde vê-se isso, que a base larga e o topo é relativamente largo, tá? Na Índia, possui uma base proporcionalmente bem maior, a base, resultado de uma elevada taxa de fecundidade. Bom, mas que na projeção ela já mostra que ela tende a sofrer uma queda, né? E o topo proporcionalmente menor quando comparamos a forma de sua pirâmide com a Austrália. Bom, a extensão territorial por si só não justifica apontar essas semelhanças, tá? Próxima. Os gráficos da Austrália e Nova Zelândia são semelhantes e diferentes dos gráficos da China e da Índia. Isso ocorre porque os primeiros possuem condições socioeconômicas semelhantes entre si, mas significativamente diferentes das condições chinesa e indiana. Verdadeiro, tá? Próximo aí, que é o formato piramidal do gráfico indiano, indica que o país ainda está com elevado crescimento natural. Já o formato do contorno mais largo da Austrália teme a elevada expectativa de vida da população. Verdadeiro, tá? Acho que ainda a gente tem um último para fechar, que é a página 44, tá? Vamos lá, então. 44 não, desculpa, página 44. As imagens de satélite a seguir captaram algumas regiões do mundo à noite em 2012. Observe-as e responda às questões. Caso necessite, consulte o mapa político das páginas 24, 30 e 38 do livro. Então, se vocês quiserem abrir para a gente ir observando, né? Então, entre as diferentes constatações que podem ser feitas pela situação, né? É importante destacar a questão do povoamento da região, né, e o desenvolvimento urbano. Algumas áreas que estão escuras no mapa, né, quem está acompanhando aí com ele aberto, até pode conter um contingente populacional relativo, como a gente pode observar na Coreia do Norte, porque a limitação econômica e tecnológica lá faz com que as áreas iluminadas, né, não podem ser vistas, porque lá tem essa defasagem. Bom, as áreas mais escuras estão associadas a baixa densidade populacional e menor desenvolvimento urbano. Nessa imagem da Oceania, fica descartada parte da Austrália e da Nova Zelândia. Onde estão as áreas de maior luminosidade em cada um desses países? Bom, essa é grande.
Na Nova Zelândia, a gente merece, né, destacar a costa leste e o norte do país, tá? Na Nova Zelândia. Austrália, a gente observa pontos da costa leste e sul. Costa leste e sul. Vamos ver o que mais aqui. O centro-oeste australiano é pouco povoado, né? Mas excessiva iluminação se dá pela ocorrência de incêndios. Quando a imagem foi captada pela NASA, que foi em 2012, se não me engano, 2012, era um período de grande seca na região. Tá? O destaque da iluminação ocorre mesmo nos grandes centros urbanos. A gente tem exemplos aí de Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide e Perth. Bom, C. A imagem de satélite a seguir abrange uma considerável área do nosso planeta, com destaque para a Península Arábica. Mais à esquerda e a Índia mais à direita. Também é possível ser observado um trecho da África na extremidade esquerda, com a iluminação que parece suspender algo. O que seria essa iluminação que parece estar levantando, né? Aqui. Bom, parte do curso do Rio Nilo, né? Onde pode ser. E o delta do Nilo, né, iluminado, é importante para o desenvolvimento da região. Então, acaba que tem uma maior estrutura tecnológica, câmeras de iluminação. Você estudou que Israel é um dos países com mais elevada densidade demográfica da Ásia. Localize no mapa e circule-o. Bom, ele está entre o nordeste do delta do Nilo, tá? Bem aqui. Aqui não tá aparecendo não. Aqui no livro tem aqui direitinho, tá? Essa parte aqui. A Índia apresenta a segunda maior população mundial. Analise sua imagem e escreva sobre as regiões do país que apresentam maiores áreas luminosas. A Índia destaca-se pelos pontos luminosos, né? Aí, a gente tem a Índia bem iluminada, que abrange os centros urbanos, como Nova Delhi, Calcutá. A leste, a gente tem Mumbai, a oeste, Bangalore, lá no centro-sul, né? Entre outros aí que a gente pode citar, mas a gente consegue observar esses centros urbanos, tá ok? Então, fechamos aqui o nosso capítulo 2 totalmente. Fiquem com Deus.